Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para a igreja. Amém. Louvo ao meu eterno e bom Deus de estar aqui com os nossos irmãos, atendendo assim a escala do nosso pastor. Para mim é um prazer, de certo, uma responsabilidade de trazermos uma palavra para a igreja do Senhor Jesus nesta festividade do grupo Renascer, 13 anos de bênção que Deus concede a este grupo que louva a Deus, grupo de adolescentes que louva ao nome do Senhor Jesus na congregação do Barro Vermelho. Agradeço a Deus também pela vida do presbítero Valmir, e trabalhamos junto em determinada empresa e ali pegamos um vínculo de amizade muito boa e companheiro, amigo no ministério da Casa do Senhor também. Meus irmãos, eu estarei trazendo uma palavra para a igreja, rogo da igreja a oração. Mas eu convido os adolescentes simplesmente para lermos um versículo e deixarmos para a meditação de vocês, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, e no versículo 9, para a meditação de vocês, e guardem este versículo para vocês, e que é isso que vocês são. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio, nação e povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, que este versículo possa ser uma profecia na vida de vocês, que vocês é uma geração eleita, sacerdócio real, povo santo. Amados irmãos, o tema que os nossos queridos escolheram está no livro de João, capítulo 17, e o versículo 17, como aqui já foi lido nesta noite: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3. Sei que ficou bonito, mas pode ficar mais bonito ainda para Jesus. 1, 2, 3. Agora olhe para cá, por favor. Isso. Glória a Deus. Já chegou o momento de nós louvarmos a Deus, e você abriu a sua boca, você louvou ao Senhor com alegria, deu o seu melhor para Deus. Chegou o momento de nós adorarmos, estávamos adorando, mas chegou o momento de nós ouvirmos a voz de Deus falar conosco. Eu sempre digo que um louvor é um elogio, é nós elogiarmos a Deus. E quando a gente elogia aquela pessoa, certo? Aquela pessoa sempre fica feliz quando nós elogiamos, dizemos tudo de bom para aquela pessoa, mas chega o momento de nós escutarmos aquela pessoa também falar conosco. É assim ou não é, amados? É o momento de nós falarmos com Ele, é o momento dele falarmos conosco. Ao momento de nós orarmos, estamos falando com Deus. E ao momento de ouvirmos a palavra, é momento de estarmos com os nossos ouvidos abertos e com o coração pensando e dizendo: fala, Deus, conosco nesta noite. Fala, Deus, conosco nesta noite, através da tua palavra. Amados irmãos, o tema em que vocês escolheram, de certo, aqui Jesus está em uma oração com os discípulos, conversando com os discípulos e trazendo uma oração a Deus, fazendo uma oração a Deus. Se nós olharmos o livro de Lucas, no início do livro de Lucas, você vai ver Lucas, que era um médico, ele falando sobre, de certo, João Batista, o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Você vai ver quando ele fala que Maria, ela teve aquela revelação, e ele começa a falar ali, e o nascimento de Jesus. Mas já João é diferente. Quando nós começamos a ler sobre o relato em que João escreve, se você pegar o primeiro capítulo de João, nós vamos ver que João começa com o começo em dizer: no princípio era, e o verbo era. Então veja que João começa de uma forma diferente de Lucas. Se nós observarmos em toda a Bíblia, nos 4 evangelhos, sempre que falam de Jesus,
Mas o livro de João é um livro um pouco diferente. Por que o livro de João é um pouco diferente? Entenda que até o nome de João é Deus me agraciou, ou Deus me deu graça. Se nós olharmos sobre a revelação do livro de João, João ele vai ter uma intimidade, ou uma profunda intimidade com Jesus. E ele tem uma profundidade de falar sobre Jesus, e ele fala de Jesus diferente dos outros evangelhos. Olhe para cá. E eu acho lindo a história de João, porque João começa falando sobre Jesus, mas quando a gente vai ver sobre a vida de João, a gente vai ver que João foi um homem que estava sempre ao lado de Jesus. Lembra do Monte da Transfiguração? João, Pedro e Tiago estavam lá, e outros discípulos não estavam. Jesus escolhe 12 discípulos, mas Jesus tem uma intimidade mais profunda com alguns. E aí Jesus tem 3 discípulos que é diferenciado: Pedro, Tiago e João. Há momento que os outros discípulos não participaram, mas João participou. E João, a participar de certas intimidades com Jesus, ele não só vê Jesus como um homem, ele vê Jesus como um filho de Deus, e ele vê Jesus como a palavra de Deus revelada para a humanidade. Entenda que ele diz que no princípio ele era o verbo, a palavra de Deus. E João, ele fala diferente dos outros evangelhos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amados, quando eu vou ler sobre o relato de João, Jesus, quando estava perto da morte, Jesus chega para João e diz: aí, Maria, eis aí está teu filho. Por quê? Jesus estava querendo dizer a João: João, eu quero que você cuide agora de Maria, porque o meu tempo já está se cumprindo aqui na terra. E eu já estou partindo, João. E eu preciso que alguém cuide da minha mãe aqui na terra. E ele dá este relato para João. Se nós olharmos sobre a vida de João, amados irmãos, vamos ver que João, em momento que estava conversando com Jesus, nenhum outro discípulo fez isto. Mas João chega perto de Jesus, coloca a cabeça no ombro de Jesus. E ele tem uma intimidade tão profunda com Jesus que outra pessoa não teve. É lindo quando nós falamos sobre isso. E quem tem intimidade tem coisa que outra pessoa não tem. Quem tem intimidade com Jesus recebe revelação de Jesus que outra pessoa não recebe. Quem busca intimidade com Jesus recebe algo da parte de Deus que outros não têm. Lembra do Monte da Transfiguração? Outros discípulos não viram, mas João, Pedro e Tiago, ele viu Jesus transfigurado. É intimidade. Quem sabe, pescador, simples, humilde, mas tinha algo que os outros não tinham. Lembra de Lucas, médico, homem que era letrado. Mas Lucas, seu livro, Lucas começa a falar sobre Jesus como homem. Já João, no seu primeiro capítulo, ele diz assim: ele é o verbo encarnado. Mas ele também diz no primeiro capítulo de João: ele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado da humanidade. Que coisa linda! João começa a falar que Jesus é o verbo, depois João diz: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque eu vi ele, eu presenciei com ele, eu sei quem ele é. Ah, amados, aleluia. Se João no capítulo 1 ele começa a falar sobre Jesus, no capítulo 2 ele disse: um dia eu estava com ele chegou a um casamento, e naquele casamento faltou o vinho. Eu vi quando ele pegou, aqueles homens disseram assim: vai e leva lá ao mestre-sala. Ele pegou e encheu aquela taça de água, levou ao mestre-sala. Quando ele olhou, disse assim: quem foi que deixou o melhor vinho para a última parte? Jesus, em um casamento, faz a água se tornar vinho. João sabe que Jesus transforma casamento em água para vinho. João sabe que Jesus é o Deus encarnado e que faz maravilha no meio de um casamento. Você vê Lucas falar sobre isso, você vê Mateus falar sobre isso, mas João, tudo que Jesus fazia,
João guardava. Interessante. Chega o mestre querendo conhecer sobre Jesus. Ora, e João vai lá, Jesus chega lá e diz assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. No capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos que ele precisa nascer de novo. Meus amados irmãos, precisamos correr para nós termos tempos e ganharmos e chegarmos no horário certo. No capítulo 3 ele fala para Nicodemos. No capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher e todos o condenavam. Jesus pede a ela: e dar-me de beber. E ela: como tendo tu judeu, pede a mim água de beber, sendo eu samaritano? Ele disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem te diz dar-me de beber, tu pediria, e ele te daria água viva, que jorra para a vida eterna. Amados, se no capítulo 4 ele fala sobre a água que jorra para a vida eterna, eu acho lindo que no capítulo 5 ele diz que ele é o Filho de Deus. Se no capítulo 6 ele vem dizer que ele é o pão que sacia a fome dos sedentos, a água que traz para os sedentos. Mas ele também disse: esse mesmo Jesus que estou falando, João relata que ele veio andando sobre as águas, e João tem o prazer de falar que Jesus andou sobre as águas. Amados, para nós ganharmos tempo, no capítulo 7, ele vem dizer que ele é o mestre que ensina diferenciado, porque um certo homem estava escutando Jesus falar, e ele disse assim: ninguém nunca falou como este homem. João falando de Jesus. No capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: conhecereis, e a verdade vos, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Sabe o que João estava dizendo? Os homens da terra, eles conhecem as coisas, mas Jesus, se você conhecer ele, deixa eu olhar aqui, se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o que liberta o que o homem não consegue libertar. Jesus é quem liberta aquele que não tem capacidade de sair da onde está. Aqui está Jesus para te libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele ainda disse mais: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Ninguém tem condição de libertar igual a ele, ou igual a ele. Entenda, amados, é João falando de Jesus como homem e como Deus. No capítulo 9, ele diz a cura de um coxo. Ele traz a cura de um coxo. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. Por quê? Ele disse a Maria e a Marta: eu sou a ressurreição e a quem crê em mim, ainda que esteja morto. Ele falou. João estava lá, escutou Jesus falar. Jesus vai lá no túmulo e diz assim: Lázaro, sai para fora. Você vê em outro livro falar sobre isso. Você vê em outro livro falar que Jesus tirou um homem do túmulo que estava morto há 4 dias. E Jesus disse: tira a pedra. Marta disse: Senhor, já cheira mal. E ele disse a Marta: eu não já te disse que se tu creres, verás a glória de Deus. É a palavra. É a palavra. É a palavra. Se creres, verás a glória de Deus. 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 Ele disse: tira a pedra.
Alguns dizem que ele disse a Marta, ele não disse a Marta: se tira a pedra. E ela disse: Senhor, já cheira mal. Para Jesus, que o João fala, não tem dificuldade quando ele quer operar e quando ele quer fazer. Para Jesus, quando ele quer batizar, ele batiza até a pessoa quando está em casa, lavando o prato ou lavando roupa, ou quando está dormindo, quando um certo irmão, ele disse que foi para um culto, e o culto era uma bênção, e ele estava naquele culto, e Jesus começou a batizar, batizou um de um lado, batizou outro do outro, e ele disse: sim, Jesus, eu quero ser batizado. E naquele dia, Jesus batizou um de um lado dele e do outro, e não batizou ele. Ele saiu daquele culto tão triste, dizendo: Jesus, eu sou pior do que os outros. O Senhor batizou fulana, o Senhor batizou ciclano e não me batizou. E ele chegou em casa, saiu se reclamando, e a filha dele disse: papai, não diga isso, papai. Ele disse: Jesus não me batizou, batizou fulano, ciclano. E ele começou a dizer isto, entrou no quarto, fechou a porta e foi dormir, orou e foi dormir. A irmã dele, a filha dele preocupada, quando menos espera, irmão, o Espírito Santo trouxe ele de volta para o mesmo culto onde ele estava. E Jesus começou a batizar ali. Em sonho ele tendo esta revelação. E quando Jesus batizou um de um lado, batizou do outro, e na mesma hora, naquele sonho, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. A filha dele escutou um barulho no quarto. Quando abriu a porta, ele estava falando em mistério com Deus. Este é o nosso Jesus, a quem nós servimos. A quem João fala no capítulo 10, ou no capítulo 11: se creres, verás a glória de Deus. Amados, no capítulo 11 e no capítulo 12, ele disse: eu sou a luz que vinha ao mundo. No capítulo 13, ele traz uma reflexão aos discípulos e diz aos discípulos: vem cá, ficam aqui na minha frente. Jesus pega uma bacia, coloca no chão e diz assim: assim como eu faço, eu quero que vocês façam também. E o mesmo Senhor, Deus encarnado, como homem, o Verbo encarnado, pega a bacia, pega um pano e diz assim: Pedro, vem cá, eu preciso lavar os teus pés. João, vem cá. Judas, é tu mesmo, Judas? Vem cá, eu preciso lavar os teus pés. Você vê outro evangelho falar isto? João, ele fala que Jesus lavou os pés dos discípulos, o Senhor Deus encarnado, lavando os pés dos servos e dizendo: assim como eu faço, eu quero que vocês façam também. Imagina o nosso Jesus, traga a mente, uma veste comprida, todo mundo olhando, admirando, e ele pega aquela bacia, um pano, coloca na mão, e não por hipocrisia, mas por humildade, por simplicidade, por humildade, pega cada um e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E dizendo: Jesus, assim como eu faço, eu quero que vocês façam também. Capítulo 14, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 16, já estamos entrando no assunto em que vocês escolheram. Ele é o nosso intercessor que disse: eu vou enviar o Espírito Santo de Deus que estará convosco. No capítulo 17, escute, o tema em que vocês escolheram. João relata sobre uma oração de Jesus. Já imaginou Valmir falando aqui? Eu estou ao lado de Valmir e vou escrever as histórias que Valmir está falando. João teve o prazer e o desejo de escrever uma oração de Jesus.
E João começa a escrever como Jesus estava orando para nos livrar do mundo, para nos santificar, e dizendo ao Pai que Ele o glorifique a Ele, porque aquilo que Ele mandou Ele fazer na terra, Ele veio a fazer, livrar a muitos, e Ele disse a todos: aquele que o Senhor me deu, não se perdeu nenhum. Mas aí João entra e diz assim, Jesus entra e diz assim: santifica-os, Pai. Imagina, Jesus orando pelo ser humano e dizendo a Deus: eu quero que o Senhor santifique eles, Pai. Traga uma santificação sobre a vida deles, Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Há 3 maneiras de trazer a santificação sobre a nossa vida. Todo cristão, ele é santificado através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Lembra do ladrão, malfeitor, todo mundo acusando? Jesus olhou para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Sangue de touro, de bode, não poderia santificar. Mas quando aquele homem creu e acreditou que Jesus era Deus, olha para a cara, adolescente. E quando ele acreditou que Jesus era Deus, disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na mesma hora, ensanguentado, sofrendo, angustiado por dentro, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso, porque o seu sangue estava sendo derramado por você, por mim, por cada um de nós. E o único ser na face da terra que pode perdoar o teu pecado, amigo, os teus pecados, é Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Maior pecador. A Bíblia diz que Martim Lutero, em um certo momento, estava pregando, falando sobre Jesus, e alguém disse: Martim Lutero. O inimigo falando para Martim Lutero disse: você não pode falar de Jesus. E pega e começa a jogar no rosto de Martim Lutero o que ele tinha feito, da forma em que ele era. E naquele momento veio uma tristeza ao coração, e o Espírito Santo bradou no coração dele e disse: pegue uma caneta, Martim Lutero. Ele disse, pegou a caneta e disse: escreva aí de caneta vermelha, e escreva aí: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Você pode ter feito muitas coisas que não agradou a Deus, mas o sangue de Jesus te perdoa todo o pecado. O sangue de Jesus santifica o mais vil pecador. O sangue de Jesus te santificou, adolescente. O sangue de Jesus te santificou, irmã. O sangue de Jesus te santificou, irmão. O sangue de Jesus nos santificou, porque o sangue dele é poderoso para perdoar pecado. Sangue que purifica, sangue que lava, sangue que justifica. E o que é justificação? É se tornar justo diante de Deus. É como se Deus estivesse aqui e a gente se apresentar a Deus como se fosse este papel branco, como nunca tivesse pecado, porque o sangue de Jesus faz você e eu se apresentar perante Deus puro, imaculado, sem defeito e sem pecado. É o sangue que purifica o mais vil
pecador. Eu posso acusar ele, você pode acusar ela, mas se o sangue de Jesus purificou, ninguém mais pode acusar, porque o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, é poder, é poder. O sangue de Jesus é poder sobre a tua vida. Mesmo que o pensamento venha na tua mente em dizer que você é pecador, mas o sangue dele é puro e perdoa os teus pecados, perdoa a tua vida, se o sangue de Jesus purifica. Amados. E quando somos purificados, e aí chegamos a Jesus, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo de Deus santifica-os. Sangue, Espírito que nos santifica e a palavra. Sabes, nos momentos em que vem acusação à tua mente, em que você às vezes pensou algo que não deveria ter pensado, olhou alguma coisa que não deveria ter olhado, e aí vem o inimigo querer lhe acusar, mas quando você pega a palavra de Deus e começa a ler que o sangue te purificou, é verdade, ele me purificou, mas eu sendo santo agora, eu posso errar em algumas coisas, aí o Espírito Santo diz, eu te purifico, porque eu, o Espírito Santo, intercede por nós ao Pai, com gemido inexprimível. Espírito Santo que habita no teu interior, mesmo falho, cheio de defeito, mas tem o Espírito Santo de Deus no teu coração. Ele é santo, e sendo santo, ele te purifica. Se o Espírito me purifica, aí vem a palavra como água para me purificar. Chegamos em momento que a gente lê a palavra e a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas a Bíblia também diz que a palavra de Deus, ela é verdade, que purifica o mazio pecador. Tema em que vocês escolheram, irmãos, eu escrevi algumas coisas aqui, mas às vezes a gente corre um pouco para alcançarmos o horário, e o tema que vocês escolheram é santifica-os através da verdade. A tua palavra é a verdade. Diz o Salmo 119, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua. Jesus não quer nós de todo jeito. Ele não quer adolescentes de toda forma. Escute, irmãos, ele não quer igrejas que viva do jeito que quer e da forma em que quer. Ele não quer pessoas que acham que se domina, que faz o que quer da vida. Se eu marquei um compromisso com Jesus, e eu tenho um compromisso com Ele, Ele também tem um compromisso comigo. Eu dizia, quinta-feira lá, na Oswaldo Rabelo, que Paulo diz a Timóteo, em suas palavras, que como um bom soldado, para agradar a quem lhe alistou para a guerra. Jesus não nos chamou para sermos da forma em que queremos. Ele nos chamou para nos santificar. Ele não quer uma igreja de todo jeito. Ele quer uma igreja pura, lavada e remida com seu sangue, não pela sua capacidade, mas pelo sangue dele para te purificar, pelo Espírito dele para te santificar, pela palavra dele, que é o mesmo Senhor, trazendo ao teu coração para te santificar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, uma certa vez, ele disse, eu já vou concluir, ele disse assim, aquele que escuta a palavra e não a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edifica a sua casa sobre a areia.
e vem o vento e a chuva, e aquela casa cai por terra. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que escuta a palavra e coloca em prática. Adolescentes, por isso que eu comecei com um versículo em dizer a vocês: geração eleita, sacerdócio, povo, você é santa. Você é santo em Jesus Cristo. Você vem aqui, momentos difíceis da vida, mas uma palavra ao teu coração nesta noite é dizer: você é santificada, você é santificado, você é lavado pelo sangue, pelo Espírito Santo, pela palavra, e você é escolhido de Deus. Deus te escolheu porque você é uma geração eleita para este mundo. Vocês falaram no jogral aqui nesta noite, em dizer que aí fora, quantos jovens têm se perdido na idade de vocês, em momento de internet, em tantas coisas, se envolvendo, perdendo a sua comunhão com Deus. Mas uma vida de santidade, vocês não sabem como Jesus fica feliz em ver vocês aqui nesta noite, louvando ao Pai. Se a igreja sente alegre de ver vocês louvando a Deus, imagina Jesus. Imagina Jesus tendo pouca força, mas guardando a palavra dele no coração. Sabe quem escreveu isso? O próprio João. Ele revela Jesus como Deus no livro de Apocalipse, a qual escreveu também. Mas ele diz a uma das igrejas: tendo pouca força, Jesus trazendo, e João relata: mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nesta noite, onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus? Porque Ele está aqui para te purificar, te lavar, trazer um novo a vida para você. Assim como João falou de Jesus, por intimidade com Ele, Ele te chama nesta noite e diz: vem. Se aproxima de Jesus nesta noite. Onde está a primeira pessoa nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus? Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus nesta noite. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos em nome de... Deus abençoe.